História de hoje. Meus avós sempre tiveram uma regra. Se alguém cair no velho poço, não tente puxá-lo para fora. Meus avós nunca levantavam a voz. Era isso que fazia a regra pegar. Eles não gritavam, não envolviam em superstição nem disfarçavam de história para assustar criança e fazer obedecer. Contavam do jeito que você fala onde está o extintor, ou qual disjuntor não pode encostar porque vai te matar. Se alguém cair no poço velho, Minha avó dizia uma vez, parada na lavanderia com a janela entreaberta. você deixa lá. Ela estava dobrando toalha enquanto falava, alinhando as bordas com um cuidado que parecia exagerado, os dedos tremendo um pouco como se o tecido resistisse. Ela não olhou para mim quando falou. Não precisava. Eu tinha 4 anos da primeira vez que ouvi a regra. Eu ri, porque parecia ridículo, e porque criança tem que rir das regras que não fazem sentido. Você ri para testar, para ver se quebram. Meu avô me interrompeu. Ele também não levantou a voz. Nem franziu a testa. Só me olhou. Do jeito que você olha para um cachorro que viu algo perigoso e já está se jogando para frente, com os músculos tensos. Você promete. Ele disse. Eu balancei a cabeça. Prometi. O poço ficava lá embaixo da colina, atrás da casa, meio engolido por mato e tempo. Capim alto se inclinava sobre ele, e trepadeiras espinhosas rastejavam pelas pedras como se estivessem tentando costurá-lo. A borda de pedra estava rachada e irregular, como os dentes de uma boca podre escancarada em direção às profundezas da terra. Eu conseguia ver da janela do meu quarto à noite, um círculo preto perfeito onde o luar simplesmente parava. Um círculo de nada. Eu perguntei para o meu avô várias vezes por que ele não só fechava direito, pregava, jogava concreto, como as pessoas faziam nas cidades. É melhor não interferir. Interferir no quê? No que tá lá embaixo. Só fica longe. Ah, sei lá, vô, a gente quase não liga para isso. Então tá sussa. A menos que eu me incline muito, muito perto, não caio. Ele pensou um pouco. Bem, então não faça. Se eu andasse perto do poço, perto o suficiente para sentir o ar mais fresco em volta dos meus tornozelos, às vezes eu conseguia ouvir a água se movendo lá embaixo, lenta e deliberada, como se alguma coisa estivesse andando de um lado para o outro no escuro. Às vezes tinha respiração. Às vezes, nada. Uma vez eu ouvi meu nome. Quando eu contei para os meus avós, eles não perguntaram como era. Eles não perguntaram se eu tinha certeza. Minha avó só disse. Você fica longe. Se alguém cair, você não ajuda. Isso fazia sentido quando eu era pequeno. Regras geralmente fazem. Elas existem na mesma categoria de não encoste no fogão e não corra na rua. Mas quando eu era adolescente, uma regra que eu mal entendia virou irritante. E se a Sônia cair, eu perguntei uma tarde. Sônia era minha irmãzinha. Você não ajuda ela a sair. O que? Quer que eu deixe ela morrer lá? Não, você pode conversar com ela. Pode dar comida para ela. Joga as coisas para ela. O que ela precisar. Só não tira ela de lá. Ela respondeu calmamente. Mas ela não vai cair. Ela acrescentou, olhando para mim então. Ela não vai, Elias. Ela falou do jeito que as pessoas falam não vai chover quando não acreditam nem um pouco. A fazenda era relativamente isolada, cercada por campos abertos e trechos de floresta que se misturavam nas bordas. De vez em quando, uns turistas passavam de bicicleta, capacetes brilhantes piscando entre as árvores, parando para admirar a calmaria. Nenhum chegava perto do poço, o que era bom. Os anos passaram, eu fiz 22, minha irmã Sônia fez 17. Eu dei um gatinho para ela de aniversário, pequeno, delicado e branco como a neve. Ela chamou de Misha e vivia levando ele pro campo e brincando. Um dia, eu levantei a cabeça do livro e vi ela parada na porta, com os olhos arregalados e injetados. Eu levantei as sobrancelhas. Sônia, o que aconteceu? Eu não queria. Eu dormi e o Misha só. Ele caiu. Minha boca secou. Você tirou ele? Não, ele ainda tá lá.
Eu consigo ouvir ele miando. Ele é muito pequeno para sair. Ele não consegue. As patinhas dele são muito pequenas. Ela respondeu, com a voz morrendo. Eu só pude balançar a cabeça e dizer: sinto muito. As sobrancelhas da Sônia caíram. Eles falaram alguém, não alguma coisa. É um gato, Elias. Um gato, poxa. Tipo, se eu abaixar um barbante com algo para apoiá-lo e tirar ele, eu quebro as regras? Regra. No singular. Ela zombou. Vou perguntar para vovó. Eu dei de ombros. Eu vi a Sônia pela janela indo em direção à nossa avó, e adivinhei a resposta pelo jeito que os ombros dela caíram. Pelos 2 dias seguintes, a Sônia ficou perto do poço jogando comida e conversando com o pequeno Misha. A terceira noite trouxe um vento frio terrível. De manhã, o poço estava quieto. A Sônia chorou por uma semana. 4 anos depois, uma menina fugiu de casa. A gente viu no jornal, os pais tinham reportado o desaparecimento. A gente não sabia por que ela fugiu, mas esperava que nenhum tarado se aproveitasse dela. As chances de a gente encontrar ela eram bem baixas, já que a cidade dela ficava a uns 80 ou 100 quilômetros da fazenda. E, no entanto, um mês depois da notícia, eu estava no andar de cima e, por acaso, olhei para fora e vi uma figura, pequena e frágil. A figura foi crescendo conforme subia a colina. Eu desci as escadas e saí correndo pela porta, parando quando meu vô gritou para ela ir embora. Você tá invadindo? Ele soltou, mas eu vi que ele estava desconfortável. Ela estava usando um casaco amarelo e tinha cabelo castanho escuro. Se não fosse pelo casaco, a gente não ia reconhecer ela. Por favor, só preciso de um lugar para passar a noite. Saio de manhã. Alguma coisa nos olhos dela pedia misericórdia, compreensão. A gente não reportou ela para as autoridades porque ela contou que o pai batia nela e abusava dela, e que ela estava planejando sair do país e correr atrás do sonho de ser escritora. Ela era gente boa, aquela menina. 1 ou 2 anos mais nova que eu e com um senso de humor afiado. Foi a primeira menina que eu vi em muito tempo, desde que eu tranquei a faculdade para cuidar dos meus avós e da fazenda. Uma noite virou 2, virou uma semana. Ela ajudava e fazia companhia para mim enquanto eu trabalhava. Contava historinhas e eu ouvia porque gostava da voz dela. Eu nunca contei para ela sobre o poço. Não queria assustar ela, e, para falar a verdade, eu não queria que ela achasse que eu era um esquisitão. Eu secretamente esperava que ela gostasse de mim. Um dia, a gente foi dar uma volta na floresta. Quando passamos pelo poço, ela perguntou sobre ele. Não se preocupa, não é nada. Não chega perto. Você pode cair fácil. É fundo? Ela perguntou, chegando mais perto do poço. Um nó amarrou meu estômago. Ei, calma, eu disse. Ei, por favor, cuidado. Ela colocou as mãos na borda e olhou para baixo. Não é tão fundo. Consigo ver a água lá embaixo. Não. Por favor, volta. Minha boca estava seca, e minha voz deu uma rachada. Ela me olhou com curiosidade. O quê? Tá com medo que eu caia? Ia sentir minha falta? Diná, por favor, volta. Me avisaram sobre aquele poço desde criança. É sinistro. Me falaram para não tirar ninguém que cair lá dentro. Ela ficou séria. É verdade? É. Fiz uma pausa. Eu senti que ela não acreditava em mim, mas não quis saber mais. Eu queria dizer que ela voltou. Eu queria dizer que ela não tropeçou e caiu, como se alguma força invisível tivesse empurrado ela. Eu queria dizer que eu não gritei e corri para a beira, olhando para baixo, para ver a cabeça da Diná saindo da escuridão. Mas não foi isso que aconteceu. Eu ouvi ela suspirar lá embaixo e depois rir nervosamente. Droga, Elias. Não é tão fundo, mas acho que não consigo sair. Eu posso ter... Oh, Deus. Posso ter torcido o tornozelo. Joga uma corda ou alguma coisa. Eu me afastei. Elias! Elias, você não tá falando sério. Regra era regra. Eu fui criado para seguir regras. Minha garganta apertou. Eu vou cuidar de você.
Eu não consegui ouvir a resposta dela enquanto corria para casa, contando para minha avó o que tinha acontecido entre soluços. Eu implorei para ela deixar eu tirar ela, como se a vontade dela pudesse mudar a regra. Os meses seguintes foram cruéis e sombrios. Eu jogava comida e roupa para ela, até um travesseiro. Parei de jogar coisas muito grandes, com medo que ela empilhasse e conseguisse sair. Eu prendi outra pessoa com esperanças e sonhos dentro daquele poço. Com as semanas, a voz dela foi ficando oca. Eu não consigo descrever, lá no fundo, eu sinto que tudo foi uma puta farsa e eu deixei ela morrer sem motivo, mas eu juro que ela começou a fazer pausas antes de me responder, como se estivesse ouvindo outra coisa primeiro. Até o espírito dela, a presença dela, parecia diferente. Vocês têm que acreditar em mim. Alguma coisa grudou nela lá embaixo. Quando a gente conversava, não éramos só nós dois. Eu nem sei quantos intrusos tinham nas nossas conversas. Ela continuava me contando histórias estranhas. Contava sobre sonhos que tinha, de morte e podridão e, uma vez, ela contou que encontrou um gatinho. Eu até ouvi um miado fraco quando ela falou isso. Essa foi a última vez que eu visitei o poço. Isso foi quase 3 anos atrás. O que quer que estivesse lá embaixo, com certeza estava morto. Uns minutos atrás, eu ouvi uma batida na porta. Eram umas 19 horas e o céu já tinha escurecido o suficiente para a luz da varanda estar acesa. Pela janela da cozinha, eu consegui ver uma silhueta na névoa. Ombros largos, cabeça inclinada para baixo. A batida veio de novo, e uma voz. Ei, pode me ajudar, por favor? Por favor? Eu olhei pelo olho mágico para ver um cara da minha idade, desconfortável e encharcado. Oi, eu respondi, com a mão na maçaneta, para abrir ou trancar a porta, eu não tinha certeza. O que aconteceu? Meu carro quebrou a uns 2,5 km. Você é a única casa que eu consigo ver e, eu estava subindo a colina para ir na casa de vocês e eu caí naquele poço. Ele fungou e enxugou o rosto pela 2ª ou 3ª vez. Eu gritei tanto até um turista de bicicleta me tirar. Acho que machuquei o joelho. Tô morrendo de frio. Minha mão se contraiu na maçaneta. O quê? Como assim, caiu? Eu perguntei, distraído. Eu caí. Ele olhou para cima e eu vi que ele estava machucado e abalado. Os olhos dele estavam vermelhos de frio ou de tanto chorar. Eu podia ter morrido. Um turista te tirou. Ele estava descendo a colina de bicicleta, ligou para uma empresa de guincho para mim, mas falaram que só podem vir de manhã. Pode abrir, por favor? Você caiu no poço e alguém te tirou. Ele fez uma pausa por um momento. Eu vi os olhos dele procurando alguma coisa de errado na pergunta. Sim, foi o que eu falei. Ele respondeu, meio irritado. Eu fiquei olhando para o cara perfeitamente normal na porta. Se ele estava completamente bem, então, eu deixei a Dinah morrer à toa. Por causa de uma regra idiota que meus avós malucos inventaram. Minha mente se preparou para um impacto que nunca veio. Eu fui tomado por uma tristeza imensa, uma decepção imensa em mim e na minha família. Você, viu alguma coisa lá embaixo? Cara, olha, eu não fiquei inspecionando o poço. Eu estava focado em sair. Tava escuro demais para eu ver. Só me deixa entrar e a gente pode conversar. Tô encharcado e é janeiro. Nós 5 podemos conversar, combinado? Meus avós e minha irmã estão dormindo lá em cima. Como porra ele sabe que somos 4 em casa? Enquanto eu tô digitando isso, ele tá implorando para eu abrir a porta. Devo? Ou devo deixar ele morrer, como eu deixei a Dinah morrer? Ele tá vivo mesmo? Veredito. Essa história é uma aula sobre como construir terror a partir do silêncio, da tradição e da dúvida. Ela não mostra monstros, mostra o peso de uma regra sem explicação e o horror de descobrir que talvez você tenha cometido um erro irreparável ao segui-la. Vamos descer nesse poço. Pontos de terror primordiais. 1. A regra, simples, clara e negociável. Se alguém cair no poço velho, você deixa lá. A regra não vem com explicações sobrenaturais. É tratada como fato técnico, como não tocar em um fio vivo.
Isso a torna mais acreditável e mais assustadora. 2. A construção da atmosfera, o poço como personagem. O poço não é apenas um buraco. É um ser passivo-agressivo. Um círculo preto perfeito onde o luar simplesmente parava, essa descrição é perfeita. Os sons, água se movendo, respiração, o nome sendo chamado, criam uma presença constante e ameaçadora. 3. O teste do gato, a regra se aprofunda. A cena do gato da irmã é cruel e necessária. Mostra que a regra não faz exceções, nem para inocentes. A morte do gato, e o silêncio que se segue, é o primeiro preço real da regra. 4. A menina Dinah, o conflito moral. Dinah é viva, real, humana. Sua queda não é um acidente grotesco, é cotidiana e plausível. O protagonista a abandona. Ele segue a regra, mas paga o preço emocional. A transformação dela no poço, a voz oca, as pausas, o gatinho que ela encontra, é sutil e devastadora. 5. A revelação final, o homem na porta. O homem que caiu e foi resgatado por um turista quebra a lógica da regra. Isso levanta a possibilidade aterrorizante, e se a regra for um erro? O protagonista é consumido pela culpa, ele deixou Dinah morrer por nada. 6. O detalhe assustador, nós 5. O homem na porta sabe quantos estão na casa. Isso sugere que ele não é um estranho, ou que o poço deu a ele conhecimento. É a confirmação de que algo sobrenatural de fato aconteceu. Camadas de significado. O poço como metáfora do trauma familiar, a regra é um segredo tóxico passado por gerações. Pode ser baseada em um trauma real, alguém caiu e algo horrível aconteceu ao ser resgatado, que virou lenda e depois dogma. A culpa como punição. O verdadeiro horror não é o poço, é a culpa do protagonista. Ele seguiu a regra cegamente e agora enfrenta a possibilidade de ter condenado alguém por nada. O preço da obediência. A história questiona, até que ponto obedecemos a regras que não entendemos? E qual o custo dessa obediência? Questões que ficam. 1. O que há no poço? Um parasita que gruda nas pessoas? Uma entidade que copia ou consome quem é resgatado? Um portal para algo pior? 2. Por que o homem foi resgatado e sobreviveu? O turista que o resgatou não conhecia a regra. A regra só se aplica a quem sabe dela? Ou o homem na porta não é o mesmo que caiu? É algo que saiu do poço no lugar dele? 3. Os avós sabiam de algo que não contaram? Eles viram algo no passado? Alguém foi resgatado e algo horrível aconteceu? A regra é para proteger quem está fora do poço, não quem está dentro? 4. O protagonista deve abrir a porta? Se abrir, pode estar deixando entrar o que quer que tenha saído do poço. Se não abrir, pode estar condenando um homem inocente ao frio, ou pior. Elementos técnicos brilhantes. Narração em primeira pessoa. O tom é conversacional, íntimo, como se o protagonista estivesse confessando. Isso nos faz torcer por ele, mesmo quando ele toma decisões horríveis. Ritmo lento e crescente, a história respira. Ela não tem pressa. O terror vem da acumulação de detalhes, não de sustos. O final aberto. A última linha, joga a decisão no colo do leitor. Nós ficamos tão angustiados quanto o protagonista. Por que essa história funciona tão bem? Ela explora o medo primal, o de seguir uma regra errada com consequências catastróficas. E pior, o de descobrir que sua obediência matou alguém que você amava. Além disso, o horror é psicológico e moral. O poço é apenas um cenário. O verdadeiro monstro é a dúvida, a culpa e a possibilidade de que tradições familiares possam estar fundamentadas em puro horror. Nota final. Esta é uma obra-prima do horror folclórico moderno. É uma história sobre segredos de família, culpa e o preço da obediência cega. Ela não precisa de monstros visíveis, o poço e a regra são monstros suficientes.